Olá, fortes e corajosos, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Guzzo, psicanalista clínica, e hoje eu queria compartilhar um pouquinho da minha história. Tudo começou em 2012. Claro que a minha história de vida começou há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, mas a minha história mesmo de transformação, ela começou no ano de 2012. E eu posso dizer que ela teve uma data específica. Foi no dia 27/5/2012. Foi quando eu me reencontrei como pessoa, né? Quando eu reencontrei a Juliana que estava perdida. E tudo começou com um versículo bíblico muito especial, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou estar lendo aqui para vocês. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Veja, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Está lá em Isaías 43, no versículo 18 e 19. Bom, eu como cristã, né, amo a palavra de Deus e eu tenho ela como a minha base, como a minha inspiração, como a minha vida. E foi exatamente em 2012, né, que eu estava afastada da igreja, havia 6 anos. E no meio dessa turbulência, desses 6 anos que eu fiquei afastada, aconteceram várias coisas, eu me perdi no meio desse caminho, eu fiquei sem rumo, né, fiz coisas que não estava habituada a fazer, mas acabei fazendo, me deixando levar pela emoção, me deixando levar, né, pela frustração, me deixando levar por várias situações que estavam me ocorrendo naquele período. Mas hoje, depois que eu me tornei terapeuta, eu entendi que tudo isso que me aconteceu, vamos dizer, no meio desse caminho, era reflexo do que tinha me acontecido na minha infância, né? Coisas que eu passei no meu ambiente familiar, coisas que fizeram comigo, palavras que foram ditas sobre a minha vida, tudo isso estava guardado no meu inconsciente, né? E num momento de dor muito profunda, que foi quando eu perdi a minha avó, que foi no ano de 2006, dali em diante eu me perdi. Então, mesmo eu conhecendo a Cristo, né, assim, eu vou dizer que eu conhecia de ouvir falar, né? Eu pertencia à igreja, ouvia as pregações, me batizei, mas eu não conhecia um Jesus, aquele que a gente tem uma experiência profunda com ele, né? E nesse caminho, como eu disse, de 2006 a 2012, foi aonde eu me perdi, né? Eu me afastei, deixei Jesus de lado. Claro que ele estava no meu coração, eu sempre pedia socorro, ajuda para ele, né? Mas o Senhor, eu sei que ele estava ali comigo, mas ele desejava que eu me posicionasse. E até então eu não tinha força para me posicionar. E aí foi quando algo muito doloroso aconteceu na minha vida novamente, que foi em 2012, através de um relacionamento amoroso que eu tive. E ali eu me senti perdida, desorientada, ao ponto de até querer deixar de existir. Mas Deus tinha um plano para a minha vida. E hoje eu entendo que as coisas que me aconteceram não foi porque que Deus permitiu na minha vida. Deus permitiu que eu fizesse as minhas escolhas. E as minhas escolhas erradas me levaram a viver caminhos tortuosos, me levaram a viver caminhos dolorosos. E as sementes que eu plantei lá atrás, essas sementes, um dia elas cresceram e chegou o momento de colher o fruto, que foi o momento onde, quando esse fruto chegou, ele não foi agradável, né? Ele me causou muita dor, muita tristeza, uma frustração muito grande em todos os sentidos, porque envolveu muitas coisas. Mas foi necessário, porque foi a partir daí que eu fiquei sensível à voz de Deus novamente, e Deus falou claramente ao meu coração que se eu obedecesse, né, se eu ouvisse a sua voz e obedecesse, eu iria desfrutar das bênçãos que ele tem para a gente aqui na terra. E a obediência está o quê? Em obedecer a palavra de Deus, em obedecer aos ensinamentos do Senhor.
obedecer tudo aquilo que a Bíblia nos ensina e que orienta, que ela é clara, ela é viva e ela não muda. E quando a gente entende isso, isso começa a refletir na nossa vida. E eu entendi que o meu passado, ele não poderia fazer mais parte da minha vida em questão de eu ficar vivendo a dor do passado, ficar sofrendo por aquilo que me aconteceu e que eu não poderia mudar, né? Mas eu poderia mudar sim o meu comportamento e as minhas atitudes a partir daquele momento que eu tive consciência do que era certo e do que era errado. Então foi em 2012 que, no meio do ano de 2012, né, e foi em maio, como eu disse, daquele momento em diante, Deus me resgatou. E dali eu comecei a ser tratada, comecei a ser restaurada, e minha vida começou a ser transformada. Então ela começou a ser transformada através da palavra, através do meu comportamento, das minhas atitudes. Então eu comecei a entender, ter uma experiência pessoal com Cristo, de entender que ele tinha algo maior e melhor para a minha vida, mas que para isso precisava do meu posicionamento. Eu precisava me posicionar, eu precisava tomar as atitudes certas, eu precisava fazer renúncias, eu precisava deixar de lado comportamentos que eu sei que não agradavam a Deus, para que eu pudesse viver o novo de Deus para a minha vida. E a partir desse momento em diante eu posso dizer para você, a minha vida foi completamente transformada, eu pude ter experiências maravilhosas. Claro que por um bom tempo eu precisei pagar o preço das minhas escolhas erradas. Elas me acompanharam, eu posso dizer que até durante um ano depois. Mas daquele momento em diante, aquilo tudo, vamos dizer assim, aquilo se rompeu na minha vida, aquilo passou, acabou, e dali para frente eu não precisava carregar mais aquele peso comigo. Então eu pude começar a viver uma nova vida, uma nova história, um novo tempo daquilo que Deus tinha para fazer e realizar na minha vida. E hoje, se eu consegui chegar aqui foi por causa disso, porque eu acreditei naquilo que Deus tinha para minha vida, eu acreditei que era possível sim as coisas serem de forma diferente. Foi difícil, porque assim, a gente precisa renunciar ao nosso eu, o nosso ego, a nossa forma de viver a vida, né? Que a gente vive uma vida, uma rotina, os hábitos, e tiveram coisas que precisaram ser modificadas para que pudesse existir uma nova Juliana, né? Então, eu até falo, porque o meu nome é Andréia Juliana. Então, a gente fala que o Andréia ficou no passado, e a Juliana é a nova criatura em Cristo Jesus. Então, a Juliana é a mulher que foi transformada, a mulher que encontrou o seu propósito de vida, a mulher que decidiu hoje ajudar outras pessoas também que foram feridas, machucadas, e que eu estou aqui para poder ajudar essas pessoas e dizer que existe sim a possibilidade de você ser feliz, existe sim a possibilidade de você ser curado, existe sim a possibilidade de você escrever uma nova história na sua vida. Mas para isso você precisa estar aberto como eu posso dizer, a querer essa ajuda, né? Estar aberta à mudança, a querer avançar na vida, a romper com os empecilhos, com as crenças limitantes, né? E você poder encontrar o seu propósito de vida e poder voar. Então, assim, hoje o que eu faço aqui como terapeuta, como psicanalista, é porque um dia eu fui machucada e ferida, mas eu fui tratada e hoje eu escolhi tratar e cuidar de outras pessoas que também foram e continuam sendo feridas e machucadas, né? Mas às vezes a dor é tão grande que ela não consegue encontrar mais uma luz no fim do túnel. Mas eu posso dizer para você que existe sim uma luz no fim do túnel, que existe sim uma esperança para aqueles que acreditam, para aqueles que querem a mudança. Então, como diz esse versículo, deixa o passado para trás, esqueça o que se foi e viva, né, o que Deus tem para você, viva um novo de Deus para a sua vida. Então, assim, eu vou, né, tô aqui tentando resumir, mas eu quero dizer para você que é possível sim ser feliz, é possível ter uma nova vida, é possível ter uma vida transformada de dentro para fora, porque do momento que essa transformação acontece no seu interior, nada aí, ninguém mais vem, não pode vir, mas ele não consegue roubar a tua paz, a tua alegria, a tua esperança, porque nesse trajeto a gente começa a ser forjado, né? A gente começa a ser fortalecido, a gente começa a buscar o conhecimento, a gente tem certeza daquilo que Deus tem para a nossa vida, então não tem ninguém, nada que nos impede de viver aquilo que Deus tem.
pra gente, e Deus sempre tem o melhor. Entenda que não é Deus que a gente fala, por que que Deus permitiu isso acontecer comigo? Não, somos nós que fazemos escolhas erradas, somos nós que nos deixamos conduzir pela aparência, né, que às vezes é aquela aparência, vamos dizer, atrativa, mas é uma aparência do mal, né, porque o mal, ele nunca vai vir de forma espantosa para querer te assustar, ele vai vir de forma agradável, ele vai vir de forma que atrai os seus olhares, assim, o seu olhar, né, os olhares da pessoa, ele vem de forma atrativa, para que ele possa conseguir te tragar. Então, com isso, a gente se deixa levar pelas situações, as circunstâncias, e quando a gente se decepciona, a gente acaba colocando a nossa decepção na conta de Deus, né? Mas Deus, ele não decepciona ninguém, Deus sempre tem o melhor para aqueles que escolhem obedecer e para aqueles que escolhem seguir o caminho pelo qual ele nos ensina, que é através da palavra, que é a Bíblia, né, que é a palavra de Deus. Então, que você possa ter esse encontro também e que você possa ter essa vida transformada. Deus te abençoe.